E se o destino de duas nações inteiras pudesse ser decidido por um prato de ensopado? Parece loucura, né? Pois bem, essa é a história de Gênesis 25. É uma história sobre uma profecia que, olha, desafia todas as regras, uma rivalidade que começa antes mesmo do nascimento e uma escolha, assim, no calor do momento que ecoaria por séculos. Vamos mergulhar fundo e descobrir o que realmente estava em jogo entre um direito sagrado e um momento de fome. Tudo começa aqui, com essa profecia bombástica, dita a Rebeca antes mesmo dos filhos dela nascerem. Pensa só, numa cultura onde o filho mais velho herdava absolutamente tudo, essa declaração de que o mais velho servirá ao mais moço era chocante, virava o mundo de cabeça para baixo. Isso já prepara o terreno para um conflito que parece pré-determinado, certo? Mas a grande questão que fica é, como é que as escolhas humanas vão dançar com esse decreto divino? Mas para a gente entender de verdade o peso do que está em jogo, a gente precisa voltar um pouquinho. Antes dessa rivalidade toda dos gêmeos, a gente vê o fim de uma era, o legado final de Abraão. Ele organiza a herança dele de um jeito meticuloso, e as atitudes dele nos mostram exatamente o quão importante era a linhagem da promessa de Deus. Olha só a precisão dos versículos 5 e 6. O texto diz que Abraão deu tudo o que tinha para Isaac, mas para os outros filhos ele deu presentes e os enviou para longe. Isso não é só favoritismo, gente, é clareza teológica. Abraão está, na prática, protegendo a promessa, garantindo que não reste nenhuma dúvida sobre quem é o herdeiro da aliança. A bênção, a terra, a linhagem, tudo é deliberadamente canalizado para Isaac. E a morte de Abraão em paz, com Isaac e Ismael juntos no sepultamento, fecha um capítulo, mas já prepara o palco para o próximo grande desafio da promessa. E como a gente vê aqui, o texto deixa isso muito claro. Todos os filhos de Abraão foram abençoados, de alguma forma. Ismael se tornou o pai de 12 príncipes, exatamente como Deus tinha prometido. Eles prosperaram, sim. No entanto, a narrativa faz uma distinção crucial. Existe a bênção material, que é comum a todos, e existe a bênção da aliança, a linhagem espiritual que levaria à redenção da humanidade. E essa, sem dúvida alguma, pertencia apenas a Isaac. E então, de repente, surge um obstáculo muito familiar, criando uma tensão imediata na história. A promessa foi cuidadosamente passada para Isaac, o herdeiro. Mas, assim como a mãe dele, Sara, a sua esposa, Rebeca, é estéril. O versículo 21 é direto. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. A linhagem da promessa está mais uma vez num beco sem saída, dependendo totalmente da intervenção de Deus. Essa crise nos leva direto para o coração do capítulo, a próxima geração. Uma oração desesperada resulta numa gravidez, digamos, bem tumultuada, que dá origem a uma profecia que vai mudar tudo. É aqui, no ventre de Rebeca, que duas nações começam a sua luta, e o destino e a escolha iniciam a sua dança complexa. O texto faz questão de destacar o livre-arbítrio, a agência humana. Não diz que Deus simplesmente agiu do nada. Diz que Isaac orou ao Senhor. É a atitude dele de buscar a Deus que desencadeia a resposta divina. Da mesma forma, a luta no ventre é tão violenta que Rebeca também busca ativamente uma resposta. Ela pergunta por que isso está acontecendo. A profecia não vem do nada, mas em resposta ao clamor dela. A narrativa nos mostra que a intervenção divina muitas vezes está ligada à nossa busca por ela. O contraste entre os irmãos é estabelecido desde o momento do nascimento. O versículo 25 descreve Esaú como ruivo e todo peludo, um homem do físico, da terra. Já Jacó nasce agarrado no calcanhar do irmão, um sinal, um prenúncio da sua natureza. Essa diferença só se aprofunda nas personalidades deles. Esaú, o caçador impulsivo do campo, Jacó, o homem quieto, planejador, que ficava nas tendas. E para completar, essa divisão é intensificada pela preferência dos pais, criando uma dinâmica familiar, bem, cheia de tensão. Na cultura hebraica, nomes eram destinos. E aqui isso é muito evidente. O nome de Esaú, Esav, reflete a aparência dele, peludo. Já o de Jacó, Yaakov, vem de Akev, que significa calcanhar. Isso traz a ideia de alguém que suplanta, que passa a perna, que toma o lugar do outro. Os próprios nomes deles são uma profecia em miniatura, já antecipando o conflito que era, de certa forma, inevitável. E toda essa tensão, toda essa preparação, nos leva ao clímax do capítulo. É exatamente aqui que o destino e a escolha pessoal colidem de uma forma explosiva. Estamos prestes a testemunhar uma transação que vai definir tudo.
O preço da primogenitura, um momento em que um legado eterno é colocado na balança contra a satisfação de um instante. É fundamental a gente entender o que estava em jogo. O direito de primogenitura, em hebraico a bekorá, não era só sobre dinheiro. Sim, envolvia uma herança dupla, claro. Mas, nesta linhagem específica, o mais importante era a autoridade espiritual, ser o próximo patriarca, o guardião da aliança de Deus com Abraão. Era a liderança espiritual da família. Um tesouro, gente, de valor incalculável. E essa é a voz de Esaú. O texto diz que ele chegou do campo esmorecido, ou seja, exausto. O foco dele é totalmente imediato e físico. Ele não diz estou com fome, ele diz estou a ponto de morrer. Um baita exagero que revela a mentalidade dele. Ele está tão consumido pela fome que nem sequer nomeia a comida direito. Ele só chama de esse cozinhado vermelho aí. E então entra Jacó, o planejador. Ele vê a fraqueza do irmão como uma janela de oportunidade e, olha, não hesita um segundo. A resposta dele é imediata e calculada. Não há bondade aqui, não é um ato de irmão, é uma transação pura e fria. Ao contrário de Esaú, Jacó entende perfeitamente o valor do que está sendo negociado. Ele pode ser oportunista, sim, mas os olhos dele estão fixos no prêmio espiritual, no eterno. Essa é a declaração fatídica de Esaú. Aqui está o exercício do livre-arbítrio dele na sua forma mais clara. Ninguém está forçando ele a nada. Ele avalia a situação e chega à conclusão de que a sua herança espiritual e futura é inútil comparada com a fome que ele sente agora. Ele ativamente despreza o seu direito. A pergunta dele é retórica, mas a resposta é trágica. O direito de primogenitura serviria para tudo, para o resto da vida dele e para a história de todos os seus descendentes. Mas no calor do momento, ele simplesmente não consegue ver isso. E este é o preço: pão e um guisado de lentilhas. O imenso legado espiritual de Abraão, passado com tanto cuidado para Isaque, o direito de liderar a família da aliança. Tudo isso é vendido pelo preço de uma única refeição. A imagem é chocante na sua simplicidade e, ao mesmo tempo, na sua profunda tragédia. É a troca do permanente pelo temporário, do celestial pelo terreno. E para selar essa transação, a identidade de Esaú fica para sempre ligada a essa decisão impulsiva. O texto diz, daí chamar-se Edom. A palavra hebraica para vermelho é Adom. O novo nome dele, Edom, é um trocadilho permanente com o cozinhado vermelho pelo qual ele trocou seu destino. Ele é literalmente nomeado em homenagem ao guisado que não conseguiu resistir. A identidade dele se torna a sua fraqueza. O capítulo termina de uma forma seca e direta. Esaú comeu e bebeu, levantou-se e foi embora. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. O ato é final, mas as consequências são imensas. Essa única refeição daria início a uma rivalidade que moldaria a história, definindo o destino de duas nações inteiras, Israel e Edom. Então, qual é a grande lição aqui? A gente vê essa dança entre a presciência de Deus e a responsabilidade humana. Deus não forçou a mão de Esaú. A profecia apenas refletiu que Deus já sabia sobre o caráter de cada um dos irmãos. Esaú, por escolha própria, agiu de acordo com a sua natureza impulsiva e desprezou o que era sagrado. Jacó, mesmo com métodos, vamos dizer, questionáveis, desejou a bênção espiritual. No fim das contas, a história nos confronta com uma pergunta: o que nós valorizamos mais, as promessas eternas ou as satisfações passageiras? E essa é a pergunta que ecoa desde essa história antiga até as nossas vidas hoje. Este capítulo nos deixa pensando no poder das nossas decisões. Ele nos lembra que momentos de fraqueza, escolhas feitas por impulso, podem ter consequências duradouras profundas. A história de Esaú e Jacó serve como lembrete poderoso de que cada escolha que fazemos, especialmente sobre o que valorizamos, o sagrado ou o profano, o eterno ou o imediato, tece a tapeçaria do nosso próprio destino.